Fala, adoradores de coisas nichadas que ninguém dá a mínima. Estou aqui novamente para aquela nossa conversinha filosófica. Filosofia de boteco, é verdade. Mesmo que de má qualidade, ainda assim filosofia. Então, isso significa que é dia de responder vossos questionamentos mais profundos e possivelmente alguns desaforos também. Então, vamos jogar as cartinhas pro alto e ver que tipo de pergunta cabeluda terei de responder. Começando com Tomoe Mitsurugi, que no vídeo sobre os jogos amados que odeio, fez a seguinte pergunta. Qual o seu espectro político? Direita ou esquerda? Lula ou Bolsonaro? Ou você quer que os dois se explodam? Então, no geral eu quero que os dois se explodam. Não suporto essa polarização política imbecil. O mundo é muito mais complexo do que essa visão de cabresto de direita e esquerda. Ou melhor, o mundo é mais complexo do que essa visão totalmente deturpada que se tem sobre direita e esquerda. Mas é óbvio que eu não sou apolítico, eu me considero uma pessoa mais voltada para a esquerda. Até porque direita é governo de elite para elite. Governo cujo objetivo é a manutenção dos privilégios e mordomias de uma minoria burguesa que comanda nossa sociedade. Em outras palavras, a manutenção da desigualdade social. Mas o fato de me considerar mais inclinado para a esquerda não significa que defenda a implantação de regimes socialistas, muito menos compre esse identitarismo hipócrita desses cirandeiros frouxos que de esquerda não tem nada. Apenas estão comprando o discursinho importado do Zewa. Discursinho esse que não passa de braço do neoliberalismo. E não é porque eu defendo pautas consideradas de esquerda como redução da desigualdade social, uma justiça mais igualitária para ricos e pobres, que ecologia deva ser uma das prioridades, ser totalmente anti-Estados Unidos, não significa que eu vou adotar todo o delírio vazio da galerinha que tenta sinalizar virtude o tempo inteiro na internet com aquelas manjadas críticas sociais de gaveta. Alguns até me rotulam de ser reaça, principalmente por defender produções culturais antigas. Sim, defendo o mesmo estilo de produção de obras antigas, seja cinema, anime, cartoons, tokusatsu, literatura, mídia impressa, televisão, design e publicidade. E costumo dizer constantemente que a arte morreu. Como diz meu amigo Thiago AP, estamos vivendo o pós-arte. Período em que o opaco e padronizado é exaltado, onde pouco existe espaço para inventismo, experimentalismo, criatividade e produções fora da caixinha. Tudo é feito para ser descartável. Mas nem por isso me considero um conservador. Afinal, por mais antiga que sejam as obras que valorizo, boa parte delas foram feitas por pessoas que tentaram ser disruptivas, que tocavam em assuntos espinhosos e se opunham a todo o conformismo e moralismo. Em outras palavras, artistas que nunca foram adeptos a esse papo palmolescente de moral e bons costumes. Aliás, seria vergonhoso demais eu me dizer conservador e ter um canal que faz questão de ser caótico e que tem Banchou no nome, o que traz uma correlação com as gangues de delinquentes japoneses, que visam exatamente se opor contra as máscaras sociais e a uniformização que a sociedade japonesa exige. Agora sobre Lula e Bolsonaro, eu até posso ser meio burro, mas não a ponto de ser brochonarista, né? Então, entre votar no Bolsonaro ou naquilo que meus gatos depositam na caixa de areia, eu voto no cocô de gato. Agora, vamos sair um pouco desse assunto de política que é chato pra caralho e responder o Dark World que pergunta: você gosta de um jogo que é puramente simulação de algo? Então, cara, simulador no sentido realista da coisa, acho que não. A não ser que Football Manager se enquadre nisso. Teve período que fiquei cracudo nisso. É um jogo bem complexo, onde você é técnico de um time, monta escalação, realiza os treinos diários, busca contratações, traz garotos da base para o time principal, negocia a renovação de contratos, enfim. Agora já indo para os simuladores que fogem do realismo, eu gosto de vários, como os Harvest Moon clássicos e Stardew Valley, que são simuladores de fazendinha. SimCity 2000, em que você cria cidades, Chrome Squad, no qual você produz uma série de Super Sentai, Punch Club, na qual você gerencia a vida de um lutador. Agora, esse cabaço com esse nick que não sei como se pronuncia diz: engraçado, você mete pau nos filmes americanos, mas ignora King de 33, um filme americano
que criou ou popularizou os filmes de monstros gigantes. Se não tiver comentário de algum arrombado rasgando o bumbum por eu criticar o Zewa, então não é meu canal, né? Pra começo de conversa, eu meto pau em filme americano ruim ou essas americanizações imundas. Criticar tais nojeiras é nosso dever cívico. Mas vivo falando bem de filmes como Ben-Hur, Spartacus, Planeta dos Macacos, Alien, Robocop e muitos outros. E nunca fiz pouco caso de King Kong. E aliás, até tenho interesse em fazer vídeo sobre. Mas aí, King Kong é um filme bom que marcou a história do cinema, né? Não essas aberrações de Godzilla americanizados que existe apenas para subverter outra cultura em algo medíocre. Então, vamos para a última pergunta. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. No vídeo em que falei sobre os possíveis efeitos negativos da compra do Anime Friends pelo Omelete, expressei minha opinião de que isso possivelmente tornará o evento ainda pior e que não duvido nada que o Omelete passe a deixar de lado atrações que envolvam tokusatsu e produções orientais para dar mais foco a produtos mainstream americanos. E isso rendeu o seguinte comentário. E agora o evento deixa de ser retrógrado e pare de visar uma cultura falocentrista. Voltamos para a bitolação política. Imagina ser imbecil a ponto de achar maravilhoso um evento sobre cultura japonesa deixar de ser sobre cultura japonesa. Conversa de otário que quer pagar de virtuoso, mas basicamente está defendendo o colonialismo cultural, agindo como se um país dominante devesse subjugar as demais culturas. O nível de incoerência em se dizer defensor da diversidade, mas apenas a diversidade no molde estadunidense. Eis o detentor de todas as virtudes, o iluminado defensor do amor. O guerreirinho virtual que combate o racismo e preconceito, sendo preconceituoso e xenofóbico. Mas espera lá, ele tem um emoji de arco-íris em seu perfil do Twitter, então tá liberado. Já perdi as contas de quantas vezes já falei isso no canal, mas foda-se, falarei mais 1 milhão de vezes se me der vontade. Importar discursinho de representatividade vindo do Zewa é o mesmo que achar que os cariocas vão acabar com a corrupção do mundo. Tá, sempre que eu digo essa frase, tem alguém que não compreende a analogia ou se sente ofendido. É uma brincadeira com o fato de existir o estereótipo do carioca como sujeito que se gaba por ser malandro. Mas fique à vontade para fazer a analogia que tirem sarro de paulista também. Mas enfim, a ideia é que é totalmente contraditória importar esses papinhos logo de um país marcado por segregação racial. Um dos países mais racistas, egocêntricos e xenofóbicos. É claro que existe um machismo alarmante nos países orientais e machismo deve ser sim combatido. Mas e aí, o machismo no Brasil acabou? Ainda hoje vejo aos montes pessoas dizendo que mulheres devem ser submissas aos homens, gente agindo como se mulher fosse a única que tivesse obrigação de fazer serviços domésticos, mulheres com vergonha de denunciar abuso por não serem levadas a sério nas delegacias e por todo o julgamento da sociedade. Mas o que você estava fazendo na rua em tal hora? Mas o que você fez para ele te agredir? Lá, também sai vestida desse jeito? E claro, toda essa ondinha desses cabaço Red Pill. Mas enquanto até o começo dos anos 70 se via placas nos Estados Unidos com dizeres como proibida a entrada de negros e mexicanos. Nos anos 60, em Hong Kong, já se produzia filmes em massa com mulheres fortes protagonistas retalhando seus opressores. No Japão é o país no mundo onde mais se tem produções feitas por mulheres para mulheres. Os mangás de demografia shoujo, que são mangás voltados para o público feminino, existem pelo menos desde os anos 50. Enquanto as primeiras revistas voltadas para mulheres no Japão datam do começo dos anos 1900. Enquanto nos anos 70 também surgiu o movimento Kawaii, movimento de contracultura criada por jovens japonesas que visava se opor ao machismo, rigidez e conservadorismo do sistema educacional. Existem jogos japoneses com protagonistas femininas desde os anos 80. Eu posso aqui listar centenas de obras orientais voltadas para o público feminino.
centenas de obras com protagonismo feminino, enquanto nos States isso era bem mais escasso. Começaram apenas a fazer nas últimas décadas e da forma mais medíocre possível, e agem como se estivessem quebrando paradigmas. Enquanto em Hong Kong é possível encontrar diversos filmes de mulheres guerreiras brandindo furiosamente suas espadas contra senhores feudais, no Japão, diversos jogos protagonizados por mulheres, uma franquia inteira de tokusatsu voltado para heroínas dos anos 80 e 90, diversos animes e mangás voltados para o público feminino. Já nos States vemos filminhos atuais da Marvel que pagam de progressista, mas transmitem a mensagem de que a vida de uma mulher só possui valor se a mesma tiver filhos. Quantos filmes americanos por aí que mostram uma personagem feminina que é genial no campo dela, como uma cientista, por exemplo, mas ela só consegue cumprir seu papel no filme após ser corrigida ou após receber a ajuda de um homem. Então pode pegar essa conversinha de sociedade falocêntrica e... Vai tomar no cu, vai pro caralho, vai se fuder. Então, esses foram os comentários respondidos de hoje. Se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com os amiguinhos. Afinal, o engajamento gerado por gente me xingando nos comentários não se faz sozinho, né? Até o próximo vídeo. Fui.